Pressão alta ou hipertensão arterial, termos bastante populares, não é mesmo? Muito difícil não conhecermos alguém ou termos um avô, um pai, mãe, alguém que sofra desta condição. O nosso corpo, gente, só funciona direitinho se a circulação estiver boa, e é através dela que o sangue transporta ali oxigênio e nutrientes para todos os órgãos. E a pressão alta, basicamente, é quando o coração tende a exercer ali um esforço maior que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído de forma correta pelo corpo. E este é o assunto que vamos tratar no De Bem com você de hoje. E quem vai papear comigo aqui é a médica cardiologista Fernanda Vieira. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Obrigada. É isso mesmo, ó. A hipertensão arterial ou pressão alta, como é mais popularmente conhecida, né? Ela é basicamente genética, a maioria dos casos, pelo menos, não necessariamente. Explica pra gente. Sim, com certeza. A grande maioria dos casos tem o fator genético, que vem da herança dos nossos pais, avós. Porém, hoje em dia, o que tem se tornado cada vez mais frequente é a hipertensão secundária à má alimentação, ao sedentarismo e outros adventos que nessa estresse, principalmente, que a nossa vida moderna tem trazido para todos nós, esses hábitos. Que a gente vem adquirindo que, infelizmente, não são dos melhores, né? Pelo menos para a maioria da população. E quando a gente fala de sintomas, né? Muitas vezes, principalmente ali no início, acaba sendo assintomático, né? Não tem sintomas como em outras doenças. Sim. Então, como identificar? É muito raro o paciente ter logo de cara um sintoma. Geralmente, ele só vai apresentar sintomas quando as pressões estão em níveis muito elevados, como, por exemplo, 18/12, 25/12. E aí, os sintomas que ele pode vir a sentir nesse período é aquela dor de cabeça, que é uma dor na nuca, uma visão turva, às vezes dá uma palpitação. Como que a gente descobre se a gente está com pressão alta ou não? Essa é a importância do acompanhamento médico periódico. Pelo menos seria ideal aferir a pressão uma vez por ano, com um médico ou clínico geral ou um próprio cardiologista. Esses exames periódicos, né? E olha só, pessoal, é um número considerável. A hipertensão arterial atinge quase 28% da população brasileira, segundo dados divulgados pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico, que é uma pesquisa anual que é realizada pelo Ministério da Saúde. E a Fernanda falou sobre a importância desses exames regulares, exames de rotina, que a gente tem de fazer ali pelo menos uma vez por ano. E a gente vai conhecer agora a história do seu Júlio, de 69 anos, que ele descobriu que tem pressão alta justamente por meio desses exames de rotina, nessas idas ao médico. Vamos conferir. Logo nas primeiras horas da manhã, antes mesmo do café, seu Júlio já tem um compromisso importante: tomar o remédio para a pressão. Foi durante consultas de rotina com o médico que ele descobriu que tinha hipertensão. Então eu descobri a rotina de um médico, né, todo mês, de 3 em 3 meses, que ia eu e minha esposa. E nessas indas e vindas o médico descobriu que eu estava com pressão alta. Não pressão alta demais, né? Pressão alta. Ele passou já medicamento diário. Além disso, manter a atenção com a alimentação é fundamental para quem convive com a pressão alta. Por isso, seu Júlio precisou mudar os hábitos. Hoje, mantém uma dieta saudável e incluiu as caminhadas na rotina diária. Tem que evitar mais coisa muito gordurosa, né? Cortei bastante a comida gorda, né? Com muita salada, entendeu? Mas é isso aí. A alimentação minha é arroz, feijão e uma mistura, salada, maçã, às vezes laranja, banana, né? Uma pera. O exemplo do seu Júlio mostra a importância de cuidar da saúde. Além do cuidado com a alimentação e os exercícios físicos, ele mantém uma rotina de consultas médicas, hábitos que são verdadeiros aliados no controle da pressão. Às vezes a pessoa tem a pressão alta e não sabe. Às vezes fica passando mal com dor de cabeça, que a pressão alta tem esse problema, dor de cabeça, dor no corpo, né, praticamente. E isso aí tudo é pressão alta.
Para ele ir, tem que ir ao médico fazer uns exames, né? E, geralmente, assim que eu descobri. Rotina de descobrir pressão alta. Nem eu sabia que tinha. Tá aí, então, agradeço ao seu Júlio por contar um pouquinho da história dele pra gente. É isso mesmo, né, Fernanda? Mais uma vez a gente aqui reforçando a importância Sim. desses exames de rotina. E a pressão alta também, ela, se não descoberta ali no início, ela pode afetar outros órgãos do corpo, né? Sim, principalmente. Esse é um dos maiores problemas da pressão alta que nós falamos. Ela pode afetar o coração, ela pode causar infarto, ela pode afetar o cérebro, pode causar, por exemplo, um AVC. Ela pode causar danos aos rins, como, por exemplo, insuficiência renal e tudo mais. Então, pode também dar danos nos olhos, podendo causar cegueira. Então, a pressão arterial, se não controlada, ela atinge os órgãos-alvos que a gente fala, que são aqueles órgãos os principais para a nossa sobrevivência. Uhum. E a Fernanda, além de médica cardiologista, é também médica do esporte, Sim. né? A gente sabe que é o combo ali da alimentação, que a gente vai falar mais pra frente também, com dicas de uma nutricionista, inclusive, mas a alimentação sozinha não adianta, né? Ela precisa ser aliada aos exercícios físicos. A gente sabe que cada pessoa, de acordo com a idade, né, histórico, tem ali uma limitação, mas tem exercícios, assim, que sejam fundamentais para pessoas que têm pressão alta? Tem alguns que já precisa restringir, não? Então, depende se a pressão vai estar controlada com a medicação ou não. Se a pressão estiver controlada com a medicação, com o aval do cardiologista que a acompanha, ela pode praticar qualquer atividade física, desde crossfit, corrida, triatlon. Agora, se a pressão estiver descontrolada, o ideal é começar por uma caminhada leve, por uma musculação leve, com atividades físicas mais leves para a pressão ir se regulando aos poucos. Uhum. Então, e é um problema também que as pessoas elas precisam, né, além de se cuidar ali, alimentação, exercícios físicos, e se medicando, né? Ah, sim, às vezes, dependendo, um cuidado longo para o resto da vida. Algumas pessoas, se for essas pessoas que, como a gente falou no começo, com um problema de má alimentação, sedentarismo, e elas mudarem esse ponto, pode ser que a pressão arterial dela, a hipertensão se resolva, ela não precisa mais de medicação. Mas, na grande maioria dos casos, é para o resto da vida. E aí o fator idade também contribui, né? A gente viu no caso, o seu Júlio tem 69 anos. É mais comum pacientes mais velhos? Sim. Ou não necessariamente? Vem mudando essa regra, né? Sim, vem mudando. Mas ainda assim é um pouco mais comum pacientes mais velhos terem a hipertensão arterial pelo próprio desgaste do corpo, digamos assim. E também porque o mais velho, o idoso, ele tende a ser um pouco mais sedentário. Ele vai deixando de fazer algumas atividades físicas que ele fazia antes. Porém, o que a gente tem visto muito agora é que a hipertensão arterial ela vem chegando em faixas etárias cada vez mais jovens. Por exemplo, adolescentes e até mesmo crianças. Tudo isso, a grande maioria dos casos, por conta da má alimentação e do sedentarismo. Sim, você me falava, né, Fernanda, antes da gente começar aqui o De Bem, que foi feito um estudo recente e aí foi constatado que pessoas, né, deram ali placebo para um grupo de pessoas e elas estavam praticando exercícios físicos 5 vezes na semana, ao menos, né? Sim. Pelo menos 30 minutos, que é o que a Organização Mundial da Saúde, inclusive, recomenda. E aí um outro grupo de pessoas estava ali sendo medicada. E essas pessoas que receberam placebo tiveram resultados mais satisfatórios, né? Sim, mais satisfatórios do que as pessoas que só tomaram a medicação. Ou seja, atividade física e uma boa alimentação, ela é a principal chave no tratamento da hipertensão arterial. Uhum. E a gente reforçar aqui também, né, Fernanda, que não adianta começar com muita sede ao pote. É Não. de pouquinho a pouquinho, gente. Fazer todos os dias, né? Isso. Não ter essas metas grandiosas, pelo menos no início, porque senão desanima mesmo, desanima, né? E aí não vai pra frente. Gradual. É isso, né? Bom, a gente vai para a nossa primeira pausa aqui no De Bem com você e daqui a pouquinho a gente retorna para continuar falando deste assunto que é tão importante e que afeta tantos brasileiros e brasileiras, né? Que é a hipertensão arterial. Voltamos já! De
volta com De Bem com você e hoje estamos falando sobre hipertensão arterial. Doutora, é muito comum as pessoas terem muitas vezes o aparelhinho em casa para aferir ali a pressão. Esse controle caseiro, podemos dizer assim, ele é de fato confiável? Ele é bom, porém não podemos dizer que ele é o ideal para um diagnóstico de hipertensão arterial, tá? Ele é bom para você ter uma noção de como que tá, controlar a sua pressão arterial, porém, às vezes, a medição dele é um pouquinho errada. Então, o ideal é sempre você procurar um médico, ou uma unidade básica de saúde, ou um pronto-socorro, quando você acha que está com a pressão alta, ou se não, passar no cardiologista ou no clínico e fazer um mapa, que é aquele aparelhinho que você fica com 24 horas, para você ter a aferição 24 horas da sua pressão, para realmente nós termos o diagnóstico se você tem a hipertensão arterial ou não. É um diagnóstico mais completo. Um diagnóstico mais completo. E a gente... Oi, pode falar. Não, ou se não, o que a gente fala como o diagnóstico de hipertensão arterial seriam 2 medidas em diferentes momentos com o médico. É o que a gente fala que é o diagnóstico de hipertensão arterial. Tá, joia. Vamos seguir daqui, então. A gente falou já dos exercícios, né? Porque a doutora também é médica do esporte. E agora a gente vai falar de alimentação, gente. Porque o controle da hipertensão é feito com medicamentos, mas é necessário também uma dieta balanceada e evitar alimentos ultraprocessados, excesso de cafeína e também de álcool, viu? Convidamos, portanto, a nutricionista Viviane Bonetti para dar algumas dicas para a gente. Você tem casos na família de pressão alta? Avós, pais, você está com pressão alta ou conhece alguém? Então esse tema é para você. Eu gosto muito de falar sobre como resolver alguns problemas de saúde, como esse que eu vou falar agora para você. E a alimentação tem que ser a base. Ela é a chave para você regularizar esse problema. E qual tipo da alimentação que você deve consumir? A alimentação de verdade, ela funciona. E eu gostaria de te convidar a praticar isso, colocar essa orientação à prova. E qual tipo da alimentação natural? Legumes, frutas, verduras, proteínas, da forma mais natural possível, da forma mais simples possível. Muita gente fala do sal, né? A gente fala muito sobre o implicador do sódio quando se tem pressão alta, e realmente é. Mas não é aquele sal que você coloca um sabor no arroz, no feijão. O excesso de sódio é um implicador quando o sal está escondido dentro dos alimentos. E que alimentos são esses onde o sal fica escondido? Os alimentos que são super processados, aqueles que estão dentro de embalagens, de caixas, onde você olha os ingredientes e tem muitos ingredientes lá, e onde você olha e o excesso de sódio está muito grande lá. Esses alimentos são como, por exemplo, a salsicha, a linguiça, a batata frita de pacote, o excesso de álcool, o excesso de cafeína, e com tudo isso vem, sabe o que? A obesidade, o excesso de volume ali da sua gordura corporal. Então, esses alimentos, se você retirar da sua dieta, vai ser assim incrível a transformação que vai acontecer. Tenta, faça isso. E tem a cereja do bolo, que agora eu quero passar para vocês. É a água. A água, você toma água do jeito que deve ser tomado, na quantidade correta. Você dorme, você pratica alguma atividade física. Faça isso que você vai ver a grande transformação que vai ocorrer na sua vida. Tá aí, então, obrigada, viu, Viviane, pelas dicas. É o famoso básico que funciona, né, Sim. Fernanda? Simplesmente comer bem, comer limpo, que a gente fala, né? Evitar o máximo possível os embutidos, refrigerantes, salgadinhos, porque tudo isso é muito rico em sódio. Quanto mais embalado, mais rico em sódio o alimento tende a ser. Então, não só em sódio, como em gorduras e tudo mais. Mas o ideal seria, igual como ela falou,
descascarem alimentos mais naturais possíveis. Sim, aí também não precisa ser uma tortura, gente. Dá para fazer ali várias receitas, né? E também passa por um processo de consciência, que para os adultos acaba sendo um pouco mais fácil. As crianças, elas precisam ser condicionadas, né? Aí com os pais ou responsáveis para incentivar esse consumo de alimentos saudáveis o mais natural possível desde o começo, desde ali a primeira infância. A gente fala também a hipertensão arterial, né? A gente falou que ela cada vez mais está afetando pessoas mais jovens, apesar de ainda ser mais comum em pessoas mais velhas. E no caso das grávidas, que aí pode também se agravar e ter problemas bem sérios, né? Acaba sendo duplamente perigoso. Sim, a grávida, ela pode vir a desenvolver durante a gestação a hipertensão arterial, que a gente chama de pré-eclâmpsia. Por isso ela tem que ter um cuidado maior ainda. E tem aquelas grávidas que já são hipertensas previamente, a chance dela desenvolver uma hipertensão grave durante a gestação é muito significativo. Então, por isso que o cuidado com a grávida é importantíssimo, principalmente na questão de alimentação e atividades físicas leves, desde que, obviamente, com a liberação do ginecologista, com o obstetra e ginecologista liberando mesmo. Sim. No caso de uma pessoa que já tem a doença, o ideal é esse acompanhamento, claro, né? Antes da gravidez, né? De Sim, pensar antes de pensar em engravidar. Engravidar, e aí na gravidez e depois, no pós também, ter essa continuidade. E no caso de quem não tem, porque a pessoa pode vir a desenvolver na gravidez também, que né? é a pré-eclâmpsia, que se não cuidar, ela pode se tornar eclâmpsia, que pode ser até uma patologia fatal, digamos assim. Sim, sim. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. As grávidas têm que ter muito cuidado. E, Fernanda, ano passado, em setembro passado, durante o Congresso Europeu de Cardiologia, foi ali modificado algumas coisas. Queria que você explicasse para a gente. Por exemplo, uma pressão 12/8, que até então era normal, né? Pelo menos a gente tinha a informação de que era normal, hoje já é considerada um pouco elevada, né? Explica para a gente por que mudou. Na verdade, o que eles falam, que o que mudou, é justamente por conta desse momento que a gente está vivendo, dessa era de ultraprocessados, alimentação, sedentarismo. Para a gente ter uma maior segurança, a gente tem a pressão agora de 12/7. Então, o ideal, a pressão normal, ela tem que ser até 12/7. A partir de 12/7 até 13/8, 13/89, 130/89, ela já é considerada uma pressão arterial elevada, mas ela não é uma doença chamada que é hipertensão arterial. Nesse momento, a gente tem que agir como? Principalmente atividade física, alimentação e tudo mais. Acima de 14/9 já é considerado mesmo hipertensão arterial e aí a gente tem que entrar com medicação. E, doutora, a gente está falando sobre os hábitos, né, que não tem como, ali para prevenção e para quem já tem, os hábitos saudáveis, eles são primordiais. A gente tem uma tendência no crescimento, né, de pessoas que têm ou vão ter hipertensão arterial, muito por conta do nosso estilo de vida mesmo, né? Você pega 20, 30 anos atrás, o consumo de ultraprocessados não era como é hoje. Hoje a gente vê crianças, né? Muitas vezes levam para a escola alimentos que não são saudáveis. A gente sabe que tem um recorte social aí também, né? Mas como a gente ir na contramão, como a gente lidar com essa tendência, né? Porque aí a gente fala de sistema de saúde cada vez mais cheio, né? Também, Sim. Não só por esse motivo, mas falando da hipertensão especificamente, como a gente lida com essa tendência? É uma situação bem delicada, porque como você disse, a hipertensão, na verdade, ela pode ser uma consequência do sedentarismo. E daqui, eles têm pelos cálculos deles, em 2040, nós vamos ter 60% da população brasileira obesa e sedentária. Só que com isso, com o sedentarismo, vem a obesidade, vem a hipertensão, vem todas as doenças. Como que a gente pode agir nisso? Desde pequeno, estimulando atividade física, uma boa alimentação. Eu sei que às vezes é muito difícil se alimentar bem por conta mesmo da questão social, mas às vezes é preferível um arroz e um feijão, o ovo tá caro, mas qualquer coisa melhor do que um pacotinho de batata frita, por exemplo. Uma bolacha Uma bolacha recheada. Às vezes eu falo para alguns pacientes,
faça um bolo em casa, não compre um bolo de supermercado. O bolo de casa, se você deixar uma semana, ele vai estragar. O bolo de supermercado, ele tem tanta coisa, conservante, sódio, tem isso, tem aquilo, que ele não vai estragar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração desde a primeira infância. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto são crianças e pré-adolescentes com hipertensão arterial secundária a maus hábitos, por incrível que pareça. E como você falou, é um desafio, porque está cada vez mais difícil selecionar esses alimentos, né? Sim. A gente vê o exemplo do leite, por exemplo, né? Que hoje já não é tão mais puro como era antes. Então, de fato, está ficando cada vez mais difícil, mais delicado. Sim, sim. É isso, vamos para mais um break, nosso último de hoje, e daqui a pouquinho a gente volta com o De Bem para concluir aqui esse bate-papo. Voltamos já. Estamos de volta com o De Bem com você, e para você que está chegando agora, hoje estamos falando sobre hipertensão arterial com a médica cardiologista Fernanda Vieira. Fernanda, a gente falou do tratamento, né, da importância de conciliar hábitos saudáveis com medicação, no caso das pessoas que têm de tomar ali regularmente. Muitas pessoas, grande parte, faz o tratamento pelo SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Como que você avalia o tratamento? É bem completo nesse sentido? Sim, sim. O tratamento, desde que seguido de acordo com o que o seu médico te passa, ele é um ótimo tratamento. Não tem nada de diferente de um tratamento, uma medicação, às vezes particular. Mas, às vezes, o que mais importa realmente é você ser adepto ao uso contínuo e nos horários certinhos da medicação. O que acontece muito disciplinado ali, né? O paciente nesse caso. O que acontece muitas vezes é que o paciente fala: eu tô bom da pressão arterial, vou parar por conta própria. E aí tem uma crise de hipertensão altíssima, passa mal. Então, esse como é que eu posso dizer? O gancho principal é você ser adepto à medicação que foi te passada. Se você acha que a sua pressão não está controlando com aquela medicação, converse com o seu médico do postinho, da UBS, que ele vai adequar para a sua pressão arterial ser controlada. Sim, eu aproveito para fazer um apelo, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai aí seguir notícias, muitas vezes falsas, de redes sociais. Não, procure um médico. Ou até mesmo a pessoa dá um Google ali. Não, gente. Procure um médico de fato, tire suas dúvidas, né? Não saia acreditando aí em tudo que é falado por aí, porque a gente está falando de saúde, Sim. de coisas muito sérias, e aí pode custar a sua vida, né? Ou da pessoa que você ama. Hoje em dia a gente vê muitas falácias saindo da internet, e até mesmo algumas coisas vindas dos próprios médicos. Uhum. Então isso pra gente é meio chocante e preocupante ao mesmo tempo, porque uma coisa que um médico fale, a pessoa pode acreditar que aquilo é uma 100% verdade, para de tomar medicação e aí ele vai ter o efeito deletério futuramente. Então é algo que a gente tem que converse com o seu médico. Sem dúvida, tire dúvidas, pergunte, não tenha vergonha e tenha responsabilidade, né, com a sua saúde e com a saúde do próximo também. Fernanda, é muito importante também ter políticas públicas, né? E aí, como a gente falou de hábitos saudáveis, que desde a base ali nas escolas sejam incentivadas, né? Um trabalho de fato integrado, família, escola, Sim. no caso das crianças, né? Porque a gente tem de olhar para essa base também, e o próprio poder público, né? Criar campanhas de conscientização mesmo, é um problema de saúde pública. Sim, a hipertensão arterial é um problema de saúde pública, desde o começo até o fim. E tudo isso pode ser evitável. Óbvio que tem algumas hipertensões arteriais que a gente fala que são secundárias a outros tipos de doença. Uhum. Mas a grande maioria tem como ser tratada desde pequenininho. Por exemplo, uma coisa que eu acho errado, eu sei que às vezes é difícil, é a escola pública na hora do lanche da salsicha, macarrão com salsicha. A salsicha, como até mesmo a Viviane disse, ela é rica em sódio, então você já vai educando desde pequenininho que a salsicha é bom para a saúde, porque eles dão isso. Então, tudo isso tem que ser mudado também.
É um problema, infelizmente, não é só de escolas públicas, as escolas particulares também. Bolacha, né? Sim. O que a gente falou, algumas que são disfarçadas, é uma bolacha light, saudável, mas não tem nada de saudável Não ali, tem. né? Tem que ficar atenta a essas pegadinhas também. Para a gente encerrar, Fernanda, você deixaria uma mensagem, né? A pessoa, de repente, tem ali o diagnóstico, não se desespere, é possível ter uma vida normal, ter qualidade de vida, mesmo com um diagnóstico de pressão alta. Sim. Então, calma, é só seguir Calma. a risca. A primeira coisa que você vai fazer é diminua o consumo do churrasco do fim de semana, da cerveja do fim de semana, diminua o consumo dos embutidos. Ninguém está pedindo para você parar, é você diminuir. Começar a fazer atividade física 5 vezes por semana, 30 minutinhos, no mínimo 150 minutos. Pode ser caminhar na praça. Isso são coisas que você vai conseguir aos poucos ir controlando sua pressão arterial e futuramente você pode correr uma meia maratona, uma maratona que não vai ter nenhum problema. Exatamente. Hipertensão, diagnóstico não é doença, não é sentença. Diagnóstico não é sentença. Então você pode sim conviver com a sua pressão arterial e ter uma vida totalmente normal, mas desde que você faça a coisa certa. Seja disciplinado. É legal que você falou, né, doutora, de diminuir. É importante diminuir, seguir a risca para não precisar cortar por completo, né? Porque Sim. imagino eu que em alguns casos ali mais severos não tem jeito. A pessoa precisa de fato tirar tudo ali, né? E aí a gente está falando de qualidade de vida e de alguns prazeres da vida também, né? Porque comer ali, se você tá regradinho, não tem problema de vez em quando comer um chocolate. Quem gosta de café também tomar um cafezinho, beber um vinho. Sim, não tem problema algum. O problema de tudo é a constância. Se você faz isso todo santo dia ou toda semana, inevitavelmente, você vai ter um problema futuro, infelizmente. Tá certo. Doutora Fernanda Vieira, muito obrigada, viu? Obrigada. Pela participação Obrigada aqui com a gente. É isso, pessoal. Anotaram tudo certinho. Não é um bicho de 7 cabeças, mas é importante procurar informação, procurar um médico para não ter nenhum problema. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer nossa equipe de intérpretes de Libras que estiveram com a gente durante todo este programa e tá também em toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos, que tem conteúdo 100% traduzido em Libras. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/TV Câmara SJC, além dos canais 12.3, que esse é o nosso canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Continuem, então, aqui na nossa programação e até mais!